Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de mercado porque Gustavo Cuejar no Grêmio. Sim, uma proposta absurda, completamente inacreditável por um zagueiro do Palmeiras, despedida no São Paulo e mais. Todas as situações do mercado, as principais, os destaques, a partir de agora nesse vídeo chega mais. Eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal, hein? Vamos juntos. Pessoal, fomos surpreendidos. Gustavo Cuejar, o colombiano do Al-Shabaab da Arábia Saudita, olha, especulado em vários clubes, em todas as últimas janelas, né? Ou para voltar para o Flamengo, ou para ir para o Corinthians, até no Palmeiras ele já foi especulado, no Atlético Mineiro. O Gustavo Cuejar sempre está na lista, no Inter, inclusive, na lista de quem buscava um volante técnico que pode jogar de primeira, na primeira função, na segunda função. É um jogador excelente. 32 anos, mas que está há muito tempo na Arábia Saudita, ganhando lá os seus petrodólares, né, merecidos, e fica muito difícil, né, você negociar com os sauditas, os árabes, né, os clubes que tentaram a sua negociação não conseguiam exatamente porque os dirigentes de lá sempre foram muito irredutíveis, né, pediam 5 a 6 milhões de euros e vamos combinar, né, aliás, as primeiras pedidas foram de 8 milhões de euros, elas foram baixando porque o contrato dele foi terminando, e mesmo assim era um valor difícil para você pagar por um volante, né? 6 milhões de euros. Hoje, então, com o câmbio do jeito que está, a gente está falando aí de 6 vezes 6, aí, um pouco mais, quase 40 milhões de reais por um volante. Não é sempre que você consegue pagar isso. Agora, o Grêmio consegue encaminhar a contratação do Cuejar. O grande detalhe é que ele estava negociando com o Fluminense também. E aí a informação da Aline Nastari, da TNT Sports, é de que aparentemente o Cuejar estava negociando com os dois, né? Só que ele deu aceite para o Grêmio. Ele fechou o acordo com o Grêmio, vazou essa informação e o Fluminense saiu do negócio. A questão é que ele não viria agora. Isso ainda pode acontecer, tá? O Cuejar, ele está buscando uma rescisão de contrato, ele tem contrato até metade do ano, ele tem um jogo importante ainda pela Copa da Arábia Saudita, que deve acontecer por meados de abril, e depois ele estaria liberado. Claro, perde uma boa parte da temporada, né? O Campeonato Brasileiro já começa no dia 29 de março, o Grêmio já tem Sul-Americana aí daqui a pouco, o Campeonato Gaúcho, né? Que começa em seguidinha, mas pode ser que ele se libere antes. Agora, a tendência é que ele venha na metade da temporada, porque aí precisa da janela aberta, né? Então, aí a gente está falando apenas no mês de junho. Vamos ver se o Gustavo Cuejar consegue a sua liberação antecipada. E aí, já falando para vocês que, opa, é uma sinalização importante. Quando eu falei aqui sobre a apresentação do Gustavo Quinteiros, eu disse para vocês assim, gente, esse cara sabe de algo que a gente não sabe. Ele troca o campeão argentino Vélez Sarsfield para treinar o Grêmio por, segundo ele, um projeto esportivo. Falou, inclusive, sobre reforços que precisariam ser contratados até para repor aqueles jogadores que saíram, e foram 11 saídas. Então, quando a gente fala em laterais, volante, um extremo, um central, a gente fala, bom, o Grêmio não sinaliza com grandes investimentos. O Cuejar era um cara sabidamente querido por muitas equipes. E aí é um nível de contratação que me agrada. Se vem o Cuejar, eu já começo a imaginar coisas melhores. O Quinteiros quer um jogo de intensidade, de marcação, e ainda mais se o Vila Sante não sair, né? O Vila Sante não se apresentou ao Grêmio, mas calma, ele teve uma conjuntivite, né? A delegação toda se apresentou nessa quarta-feira para dar o start em 2025. Começo a ficar otimista com o Grêmio de Quinteiros. Vamos falar sobre outras situações, como Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, ele está voltando, né, para o Cruzeiro, de onde é base, de onde é oriundo, mas aí rodou, parou no Flamengo. O Flamengo chegou a recusar propostas para o zagueiro no valor de 14 milhões de euros. Ele acabou ficando no Flamengo e agora exigiu do Cruzeiro
um valor, uma quantia no valor de 7 milhões de euros. A gente está falando aí de 45 milhões de reais e o Cruzeiro está pagando, está bancando para ter Fabrício Bruno. E aí sim a gente está vendo o Cruzeiro com movimentos muito importantes. A defesa ainda faltava, né? Alguma coisa nesse sentido, mas o Fabrício Bruno está voltando para casa, digamos assim. É dinheiro, hein? É dinheiro. E com isso, o Cruzeiro, não só por isso, né? Mas também falando sobre zagueiros e do Cruzeiro, o Cruzeiro está desistindo de Valentim Gomes, aquele zagueiro jovem de 21 anos do Vélez Sarsfield, que muita gente queria, inclusive a Europa, por uma questão de divergência lá de minutas, de exigências e tudo mais, o Cruzeiro está desistindo do negócio. O Santos tentou de novo o Zé Rafael. O Santos tentou o Thiago Maia, na verdade, né, e aí desistiu da última hora, estava quase fichando 7 milhões de euros por 50% do Thiago Maia, para pagar, inclusive, a dívida que o Inter tem com o Flamengo, uma loucura. Mas aí, de última hora, os caras desistiram. E o Thiago Maia resolveu ficar no Inter. Aí o Santos se voltou de novo para o Zé Rafael, que já tinha dito que ia ficar no Palmeiras, aquela coisa toda, e de novo vai ficar no Palmeiras. Foi uma nova tentativa do Peixe e uma nova negativa do Zé Rafael, que está desde 2019 no Verdão. É um cara super importante, um cara super decisivo, né, nos títulos recentes do Verdão. Perdeu espaço, é verdade, com Aníbal Moreno, Richard Rios e outros tantos jogadores, Maurício, né? Tô falando vários do meio aqui, de várias funções, né? Só para vocês terem uma ideia. Ele perdeu espaço, mas ao que tudo indica ele vai permanecer e tem condições, né? Teve muitas lesões também em 2024. Não foi um bom ano para o trem, mas ele tem condições de recuperar tudo isso. Gente, o Rodrigo Nestor se despediu do São Paulo. Ele vai jogar no Bahia por empréstimo em 2025 e ao final deste um ano de empréstimo tem metas estipuladas para que ele possa ser comprado em definitivo pelo Bahia. Ou seja, foi uma despedida praticamente definitiva. Rodrigo Nestor, 11 anos de clube, é um jogador made in Cotia e que muito contestado, muito criticado, mas que participou de um título histórico, né? E de um gol histórico na final da conquista da Copa do Brasil sobre o Flamengo no Morumbi, um gol que está na cabeça, na memória de todos os tricolores, como ele comemora, até por tudo que ele passou. E eu faço um meia-culpa aqui, porque bati muito no Nestor. O Nestor, quando sobe e tem aquela exigência do garoto da base, de precisar corresponder logo, ou pelo menos com a mesma exigência dos que já estão maturados no profissional, a gente às vezes pesa a mão. E eu muitas vezes fiz críticas ao Nestor praticamente definitivas, né? Não fiz críticas pontuais, fiz críticas definitivas das quais me arrependo, porque taxei o Nestor como um jogador praticamente inutilizável, e ele não é. Né? Em muitos momentos ele teve dificuldades, ele sentiu a pressão, como o Gabriel Sara, que depois foi fazer a sua vida no futebol inglês, como outros tantos, né? Poderia citar uma infinidade de jogadores que muitas vezes, por conta do pesar da imprensa, não conseguem, inclusive, ter uma sequência. Ele passou por cima de tudo isso, né? Não só das minhas críticas, como de várias críticas, inclusive dos torcedores, e hoje está na história e se despediu chorando, emocionado. É bonito de ver. Deu a volta por cima. Então, todo o meu reconhecimento, meu respeito e até, por que não, minhas desculpas pela maneira como eu me direcionei ao Rodrigo Nestor em alguns momentos. Acho que não vale a pena, né? Nestor, sucesso para você, tá bom? E aí, o Bahia, que já tem agora o Rodrigo Nestor, está negociando com o William José, que é um ex-São Paulino. Aliás, o William José passou por Grêmio também, Santos, e fez uma vida na Europa, né? Cara, eu lembro dele no Grêmio, meu Deus, ele não deu um chute. E aí passou um pouco tempo, daqui a pouco eu vi o cara estava no banco do Cristiano Ronaldo, porque ele chega para o Real Madrid B e chega a participar de alguns jogos do time principal, né? Depois joga em outras equipes do futebol espanhol e está no Spartak Moscou, tem 33 anos, caramba, só eu fico velho, né? Mas o William José é um centroavante que fez carreira na Europa, né? E o Bahia tá de olho nele também. Olha o Mirassol, gente, o Mirassol... O Cuiabá tá diferente, né, esse ano, né? O Cuiabá foi rebaixado para a Série B. O Mirassol é o mais novinho, é o caçula, é o novato na elite do futebol brasileiro e tá contratando a rodo e, cara, os jogadores cascudos, né? Se vai dar certo, a gente não sabe. O Cleison é o mais recente, ex-Corinthians,
que estava no Cuiabá, aquele ponta que joga pelos lados do campo. Mas o Cuiabá já anunciou, você sabe, aí o lateral esquerdo Reinaldo, o King Naldo, ele mesmo que estava no Grêmio, o zagueiro David Braz, o centroavante Matheus Davó, ex-Corinthians, Guarani, já tem o lateral Zeca. Cara, o Alex Muralha no gol, né, que já estava lá. Assim, jogadores rodados, digamos assim. Vamos colocar dessa maneira aí. E para fechar, gente, que loucura. Informação do UOL, acho que é do André Hernan até, se eu não estiver equivocado. O Manchester City prepara uma oferta pelo Vitor Reis, zagueiro de 18 anos do Palmeiras. Fenômeno, tá? Jogadoraço. Assim, inacreditável que esse moleque joga, a maneira como ele chegou no time principal com 18 anos para ser defensor do Palmeiras, na ausência ali do Murilo, muitas vezes que acabou um período lesionado, jogando ao lado do Gustavo Gomes. Que personalidade, que jogador, 18 anos, 40 milhões de euros. Seria a proposta somando bônus, tá? Aquele valor que chegaria com algumas metas, né? Daqui a pouco ele sai por 25, 30, e aí tem alguns milhõezinhos de euros aí a serem contemplados na medida em que o contrato vai passando. Muito parecido com o que o Endrick fez no Real, com o que o próprio Estevão fez também, né? Os 60 milhões de euros, mas tem gatilhos, o Vitor Roque também para o Barcelona. É muito comum fazer dessa maneira. O Palmeiras imaginava que 30 milhões de euros já seria um valor considerável, os caras podem chegar em 40 com bônus. Para um zagueiro, olha, a base do Palmeiras é diferente, é impressionante. Não bastasse, né, ter arrecadado tudo nos últimos tempos, surge mais um. E segundo o JP Sampaio, que continua com a sede do Flamengo, mas deve continuar no Palmeiras, né, o gerente da base, o Midas da base Alviverde, vem mais por aí. Então, e aí o preço aumenta, né? Quando o clube vai contratar um jogador da base do Palmeiras, o preço é mais caro em relação aos outros. O que vocês acharam dessas notícias todas? 40 milhões de euros, 252 milhões de reais por um zagueiro. O Palmeiras tem 100% dele. É mole? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!